Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Fafá, mais conhecida como Ecomami, as dicas da Fafá. Lembrem-se de subscrever o meu canal, ativem as notificações, coloquem um gosto, partilhem, comentem. Eu hoje vou-vos falar sobre um assunto que é um pouco mais sério, digamos assim, que é o relato do meu parto. O BBS faz hoje um ano e, portanto, um ano depois é interessante para mim fazer este processo mental de falar exatamente de tudo conforme aconteceu. Até porque isso pode ajudar outras mães que ou tenham passado pelo mesmo que eu ou que estejam prestes a passar pelo mesmo que eu. A verdade é que nenhum pai pensa que o seu filho vai nascer prematuro. Nenhum pais, nenhuma mãe pensa que o seu filho vai nascer prematuro. Eu passei uma gravidez fantástica, apesar de já ter 39 anos na altura que estava grávida, não tenho assim grande coisa a dizer, tirando aquelas mazelas, pronto, uma circulação sanguínea mais lenta, enjoos não tive muitos, algumas dorzinhas, muito refluxo, isso tive no final. Mas pronto, dentro do género, digamos assim, para uma gravidez santa. E eu imaginava aquele parto que era vaginal, não intervencionado. Eu e o meu marido já tínhamos falado com uma doula, já tínhamos o nosso plano de parto, ou seja, tudo estava encaminhado para ser exatamente como queríamos, às 40 semanas, e tudo ocorreu lindamente. Só que não foi. No dia em que eu fiz as 33 semanas, nessa noite, eu tive contrações. Eu senti que eram contrações, como se fosse uma dor menstrual. Não fiz grande caso, pensei, pronto, acontece, não é? Já nos tinham dito que íamos ter contrações. E nessa manhã, de qualquer forma, quando acordei, vi que tinha sangue, algo gelatinoso, e percebi que era o rilhão mucoso. E aí assustei-me. E, portanto, eu e o meu marido fomos para a maternidade, fizeram uma ecografia e disseram: não, está tudo bem, tem de fazer repouso. Ok, tudo bem, vou fazer repouso. Disseram de qualquer forma que vou voltar lá se houvesse sangue outra vez. E no dia seguinte houve. E eu lembro-me, tenho uma imagem tão nítida de... Eu já tinha as malas da maternidade preparadas, sou assim um bocado controladora, entre aspas, e organizada, e portanto já tinha tudo preparado. E estava ao pé da mala quando vi gotas de um líquido no chão e percebi logo o que era um líquido amniótico. E lembro-me de olhar para o meu marido e dizer: não é suposto ser assim, não era para ser assim. E nós pegámos no carro e fomos para a maternidade. Aí aconteceu uma coisa um bocado podia ter dado muito para o torto, porque o médico me viu, disse-me que não era líquido amniótico, fez um teste com um reagente qualquer, que depois o meu obstetra me veio a dizer que em 50% dos casos pode dar errado, pode dar o resultado errado, e mandou-me para casa. E eu voltei para trás com a mão cheia de líquido, porque ele deixou-me, ele abandonou-me na sala onde me tinha feito a ecografia e foi para o gabinete dele. E disse: pronto, olha, saia. E eu peguei na minha mão cheia, cheguei-me ao pé dele e disse-lhe: olha, minha mão, isto não é urina. Não se preocupe, está tudo bem, pode ir para casa. Eu assim que saí da maternidade, liguei para o meu obstetra, que me disse: isso pode ser uma ruptura alta, vai já para o outro hospital, o hospital onde era suposto eu ter o bebê, fala com a médica e depois alguma coisa liga-me. Pronto, eu cheguei lá, assim que a médica de lá me viu, disse: não, isto não há engano nenhum, isto é líquido amniótico, tem uma ruptura e, portanto, vai já sentada, já não vai a pé para lado nenhum e vai ficar já internada. Agora a questão é se fica aqui ou se vai para a maternidade, Alfredo da Costa. E o obstetra disse-me: eu aconselho, perante um quadro de prematuridade destas, para ir para a maternidade Alfredo da Costa, porque é o melhor serviço de neonatologia. E eu aí tive de tomar aquela primeira grande decisão, que era: eu já sabia onde é que eu ia ter, ia ser com aquele meu médico, que é meu ginecologista desde os meus 19 anos, estava mais que à vontade com ele, ou então ia para um sítio desconhecido, no entanto, garantindo que o meu filho teria o melhor cuidado. E foram momentos angustiantes, eu falei com toda a gente e decidi então: vamos para a maternidade Alfredo da Costa. E assim foi. Da entrada, o meu marido não matou o médico que me diagnosticou daquela forma, porque não calhou, e com razão. Nós chamámos o chefe de equipa, por acaso uma obstetra já tinha falado com ele, apresentámos a situação, o chefe de equipa avaliou-me e disse-me logo: não, isto é ruptura. Levei logo a primeira injeção para a maturação dos pulmões, porque é o maior risco no prematuro, e fiquei internada. Eu nunca tinha estado num hospital na minha vida inteira, de repente deparo-me com um cenário de prematuridade, que ninguém me
ninguém me soube explicar até hoje. Provavelmente o facto de eu ser prematura também tem algum impacto, ninguém sabe. Num hospital, rodeado de mulheres também com os seus vários problemas, não é? Sozinha, porque o meu marido só podia ficar aquelas horas. Tudo que eu tinha imaginado, todo o meu ideal foi por água abaixo nesse dia. E é isso que, se isso puder ajudar outras mães, no final está tudo bem, porque nós temos uma força e uma capacidade mental que testamos nestas alturas e realmente conseguimos ir ainda mais longe, porque eu fiz um grande trabalho de aceitação na altura, não há muito que eu possa fazer, pronto, ele vai nascer quando tiver de nascer, eles tentaram parar contrações. Nessa noite eu dormi e o meu marido pôde ficar comigo, eu dormi no bloco operatório, num quarto à parte, para o caso de ele nascer nessa noite, mas ele não nasceu. Foi bastante duro. Eu ainda fiquei internada mais uns dias, entretanto ele decidiu ficar pélvico, ou seja, o meu bebê sentou-se, provavelmente à procura do líquido. Eu fiz mais ecografias e o médico disse, ele tem peso, ele está acima dos 2 kg, portanto agora é uma questão de avaliarmos os riscos versus benefícios de manter o bebê lá dentro. Eu ia perdendo líquido, é uma sensação horrorosa, cada vez que eu me levantava, estava em repouso absoluto. Houve um dia que eu estive mesmo deitada o dia inteiro, porque estava a tomar um medicamento para tomar as contrações, que a máquina tinha de estar ligada à corrente, eu não podia mexer. A nossa dignidade, entre aspas, vai pela janela. Eu tinha de usar uma arrastadeira, coisa que eu nunca tinha usado. Tudo isto, todo este ambiente foi traumático e eu estou agora a tirar um curso, uma formação sobre aleitamento materno e saúde mental, pelo Instituto Europeu de Saúde Mental Perinatal, e uma das coisas que se refere numa das aulas é que uma mulher fala sobre o parto para o integrar. E, de certa forma, eu estive muitas vezes a falar sobre o parto e agora estou a integrá-lo um ano depois, porque eu tive de aceitar todos estes cenários e houve outras situações. Eu estive em jejum 17 horas porque vamos operá-la. Não, afinal não vamos porque não tem infecção nenhuma, portanto pode ficar mais um dia. Não, afinal vamos operá-la. Não há vagas na neonatologia. Afinal há vagas. E eu andei ali um bocado a Deus dará, desesperada, porque a minha ideia era mantê-lo lá dentro o mais tempo possível. Mas claro que eu não queria prejudicar de maneira nenhuma o nosso bebê. E acabei por ser operada. Fizeram uma cesariana de urgência no dia 5 de dezembro. Calhou com os anos de um dos meus irmãos. E pronto, eu que tinha achado que ia ficar em contacto pele a pele com o meu filho durante horas, olhei para ele, eu lembro, eles adormeceram, eu estava em pânico e só chorava, um enfermeiro impecável a acalmar-me e eu lembro perfeitamente que eu dizia, eu estou a sentir tudo, e de repente eu ouço Mafalda e eu acordo e digo, eu devo ter adormecido. Drogaram-me, porque eu estava num estado que era absolutamente lastimável. E olhei para o meu bebê, eles disseram, nós estivemos à espera que acordasse, mostraram-me, eu toquei nele, tão pequenino, tão lindo. E depois o meu marido é que o acompanhou à neonatologia. Portanto, lembro-me de estar no Recobro, o meu marido foi-me comprar umas coisas para comer e pronto, depois voltei para uma sala. E aí é que vieram as dificuldades. Tentaram pôr-me numa sala onde houvesse mães na mesma situação que eu, mas claro que havia mães que tinham lá os bebés dela e isso, para quem acaba de ser mãe e não pode ter o bebé sequer ao pé, é muito, muito doloroso. E eu lembro-me de estar a chorar nessa noite e estava a chorar baixinho porque eu também não queria incomodar as outras mães, elas não têm culpa do que me tinha acontecido. Então optei por ajudar uma mãe que lá estava, que o bebê chorava. E eu percebi que o bebê tinha fome, mas ela, coitada, não estava a perceber isso e eu levantei-me, fui ter com ela e acho que tudo isso me ajudou muito também a ultrapassar o meu processo, ou seja, poder ajudar os outros no meio disto. E eu queria muito amamentar e disse logo à enfermeira assim que fui lá para cima, eu quero amamentar. E a enfermeira disse, pois, mas para isso vai ter de sentar. Eu sim, eu sento-me, eu faço o que for preciso. E fiz. Mas os desafios da amamentação vou ter de ficar para outro vídeo, porque senão ficamos aqui a noite toda, porque foi realmente muito, muito duro. Mas com uma nota muito positiva, eu amamentei o meu bebê em exclusivo até aos 6 meses, a partir do momento em que ele saiu da neonatologia. Portanto, há sempre esperança, há sempre esperança. Quando há vontade, conseguimos.
Mas no hospital, nessa noite, eu lembro-me quando me foram lá buscar para eu me levantar, porque temos de nos levantar. Eu disse, eu quero ir ver o meu bebê. Estava com tantas tonturas. Isto, reparem, uma pessoa que nunca esteve hospitalizada na vida, não sabia de nada. Não consegui. E acordei às 2 da manhã e pedi para ir ver o meu bebê. Portanto, eu vi o meu bebê pela primeira... Ele nasceu às 5 da tarde e eu vi-o pela primeira vez por volta das 2 da manhã. E lembro perfeitamente, entrei lá numa sala, eu fui de cadeira de rodas, uma auxiliar fantástica. A equipa foi toda fantástica, isso só tenho bem a dizer do nosso Serviço Nacional de Saúde. E lembro-me de entrar e ver a incubadora e é um ambiente assustador. E o meu bebê é tão pequenininho, mas era tão bonito. Desculpem. Mas lembro-me bem de olhar para ele e querer pegar nele. Eu nessa altura ainda não pude, mas pude tocar nele. Ele tinha uma perna pendurada, fora eles têm uma não sei bem como é que aquilo se diz, mas algo para eles estarem como se estivessem no nosso útero. E ele tinha a perna de fora, uma perna muito fininha, muito pequenina. Mas ele já pesava 2 kg, 100 e tal, ele não era assim muito pequeno para o tempo dele, e já media 46 centímetros, ele nasceu grande. Mas era pequenino, e lembro-me de estarem a alimentá-lo com uma seringa e ele a querer beber aquilo tudo. Eu achei delicioso esse pormenor dele querer mesmo. E no dia seguinte fui lá com o meu marido, meio a arrastar, e foi aí que eu peguei nele pela primeira vez. E eram 8 da manhã talvez, e foi uma sensação, aquele calorzinho, não é? Aquele cheiro. E ele abocanhou logo o meu mamilo e eu tenho um vídeo dele a tentar mamar logo, tão pequenino. Portanto, eu aí soube, we'll be okay, nós vamos ficar bem, vamos conseguir os dois. E pronto, e depois a partir daí começou a rotina da neonatologia, ele ficou lá 14 dias. Graças a Deus na incubadora não ficou muito tempo e não teve problemas de pulmões, a única coisa é que ele não tinha o flex de deglutição, portanto ele não podia comer sozinho, um bebê que não tem autonomia alimentar não pode ser entregue aos pais, claro. Mas mesmo sabendo isso tudo, o processo é duro, o processo, temos lá o nosso bebê que é nosso, mas não é nosso. Passei muito tempo em canguru com ele. O dia que eu vim para casa, o dia que eu tive alta, o meu marido levou-me a jantar fora, pronto, a tentar animar. E eu acho que a sensação mais difícil, aquilo que mais me custou, foi eu achar que ainda estava grávida. Eu lembro-me de ter dito, eu não posso comer carne mal passada porque pode fazer mal ao bebê. E depois pensei, espera, mas eu já não estou grávida. Porque ele foi tirado cedo demais. Eu ainda deveria estar grávida durante mais 6 semanas e não estive. Mas pronto, essa noite eu chorei desalmadamente. Chegar a casa, ver o quarto do bebê e não o ter, e o meu marido foi o meu pilar, e os enfermeiros, aqui tenho de falar das enfermeiras do Centro para ir pós-parto que me apoiaram em toda a questão da amamentação, as enfermeiras da maternidade Alfredo da Costa que me ajudaram imenso com todos os problemas que eu tive. Esta história foi feliz, eu estou a chorar, mas é por me lembrar de um momento tão emocional, porque agora o meu bebê, quando eu digo que ele é prematuro, dizem-me só se for nas orelhas, porque ele é um bebê perfeitamente adaptado à idade dele, aliás, até mais. Portanto, ele corrigiu muito rapidamente, mas os pais de prematuros têm de ter cuidados adicionais e acho que com este vídeo eu pretendo também, além de partilhar a minha experiência, dar esperança, porque no fundo isto é uma história feliz e tantos pais que passam pelo mesmo ou passarão, tenham fé, porque as coisas vão correr bem e eu acho que é essa a mensagem que eu queria deixar, muito mais agora que estamos a entrar na quadra natalícia, não é? Portanto, tenham esperança que tudo vai correr bem. Procurem apoio, apoiem-se uns aos outros. É um momento difícil, mas que se ultrapassa. E eu espero que tenham gostado deste vídeo, um bocado diferente daquilo que eu normalmente apresento, não é? Subscrevam o canal para ver outro tipo de vídeos também, mas se quiserem mais deste género, eu terei todo o gosto em partilhar a minha experiência da amamentação, a experiência da neonatologia. Se isso puder ajudar alguém, eu fico feliz, fico mesmo feliz de poder ajudar os outros. Subscrevam, gostem, comentem, partilhem e desejo um Feliz Natal e muitos beijinhos. Até a próxima.